Bom dia, pessoal! 23 de janeiro, segunda-feira, nós aqui na Segunda Poderosa. E vamos lá com esse fundo lindo do Cruzeiro. Quem não colocou ainda, gente, está disponível lá no site da Herbalife das promoções. O fundo do Cruzeiro eu vou, tem vários modelos lá para você já ir colocando. Esse fundinho aí que eu estou colocando aqui na minha tela, que também tem a cabininha do Cruzeiro. Começa a colocar o Cruzeiro pela sua casa toda para já ir entrando no clima, criando a energia correta e o foco, né? Hoje a gente vai falar disso. Então vamos lá, gente. Muito entusiasmada de estar aqui nessa reta final do primeiro mês de janeiro de 2000. Primeiro mês de janeiro é ótimo. Primeiro mês de 2023. Gente, isso aqui é uma coisa muito importante e que tem tudo a ver com o tema de hoje. Como você terminar o seu primeiro mês do ano, não que seja a regra, mas não necessariamente, mas muito provavelmente você vai ditar o ritmo do seu ano. É igual quando você começa o dia. Quem aqui já percebeu que quando você começa o dia bem, o dia costume bem, claro, pode acontecer alguma coisa, mas quando você começa assim, acorda de qualquer jeito, vai indo, a chance de você, até você se concentrar lá para metade do dia, você perde muito tempo. Quem já sentiu que o dia é mais produtivo, muito mais quando você acorda cedo. Então, se você quiser ter uma performance melhor, se você tem metas para o seu ano de 2023, essa semana tem que ser a semana do impossível acontecer. Tudo tem que culminar nessa semana, tem que ser a semana que você tem, como a gente falou ontem, é um workshop sensacional, é peça incrível com o Marcel, mas uma coisa incrível que a gente estava falando é justamente, né? Ele estava falando muito sobre performar. Você tem que fazer as coisas para você querer ter o seu resultado, né? E a dica que eu dei para vocês, não pensem em 10 meses de 2.500 pontos, se está longe para você e se você não está com tanta habilidade para fazer o seu ativo. Pense no primeiro mês, como se você, para se qualificar, precisasse fazer 2.500 pontos em janeiro. E é verdade, porque quem não abre o Cruzeiro não tem como fechar a qualificação. Primeiro a gente abre. Então, a concentração esse mês tem que ser, se tudo der errado, fazer o seu ativo. Eu sei que tem gente que está trabalhando por 3,5 ou outros, mas o seu foco principal tem que ser abrir o seu Cruzeiro. Porque se você está aqui hoje, por algum acaso, nessa conferência, e você não tem a meta de pelo menos fazer os 2.500 pontos, tem alguma coisa errada, você não está conseguindo pensar em performar, e aí não dá. Nem para você ganhar dinheiro com a renda extra da Herbalife, que é a venda de produtos, menos ainda duplicar. Porque se você quiser atingir qualquer nível na Herbalife, qualquer nível, a gente podia falar milionário, presidente, 15K, 20K, chairman, seja lá o que você imagine lá para frente, tudo isso você constrói com a quantidade de primeiras linhas que também são ativas. Então, tudo começa de você fazer o seu ativo, duplicar para uma pedrinha de ativo. Depois você recruta e duplica para outra. Como que você vai duplicar se você ainda não fez? Então, super importante. E se você faz e às vezes é muito difícil o ativo, se você faz e às vezes está lá na sorte, a sua concentração esse mês tem que ser tornar o ativo fácil, ter a habilidade e o trabalho de tornar ele fácil. Por quê? Porque quando ele for fácil, você vai ensinar melhor. E aí você consegue ter as pedrinhas. Se para você é muito difícil, não dá para você ensinar a pessoa porque você está pensando no seu. Óbvio, primeiro você, depois o outro. Aí você mal consegue. Quando você vai tentar ensinar alguém que você recruta, perdeu o ativo. Não sei se já aconteceu com alguém aqui. Quando a sua habilidade ainda não está muito boa e você vai ensinar outra pessoa, você não consegue fazer o seu, ensinar, perde o ritmo. E aí tudo não dá certo. Então, essa precisa ser a sua meta dessa semana, de terminar o seu mês de janeiro, 100% focado em fazer o seu ativo acontecer, certo? Esse aqui, primeiro foco. Foco, e do foco agora a gente vai falar para o resultado, mas tem uma coisa muito interessante, né? Porque vocês já repararam que se o foco é a coisa mais importante, por que que as pessoas não conseguem, têm dificuldade em se manter focado em alguma coisa? É muito simples, a gente nunca foi treinado para ser focado, a gente nunca aprendeu na escola que isso é importante, em nenhum lugar, e a gente tem muitas coisas acontecendo ao nosso redor. Então, é mais comum que as pessoas se distraiam, porque é muita coisa acontecendo. Você está lá fazendo, ninguém nunca disse que era super importante você só se concentrar em uma coisa. Então, isso é uma coisa para você anotar. A gente falou sobre o flow, né? O fluxo de você manter o seu ativo, construir o seu ativo, ou se no caso para você for mais pontos, ou seja lá qual for o seu objetivo, tudo começa com você executar as suas atividades num foco único. Se concentrar naquilo como objetivo final.
né? Eu sempre gosto de usar o exemplo, né, de um jardim. Você está lá no jardim, né, num dia de sol, aí vamos supor que você está lá no jardim, no gramado limpo, você vai lá, coloca a sua mãozinha no gramado da sua casa, da frente do seu apartamento, na rua, não sei, você vai colocar, mas põe a mãozinha na grama, e mesmo se tiver um super calor, como que tá a grama? Tá fria, é verdade? A grama não tá pegando fogo porque é um dia de sol. Mas, se você arrancar uma folhinha ali da grama, pegar uma graminha só, e pegar uma lupa e colocar ali em cima do sol, na frente dessa graminha, o que vai acontecer? Em pouquíssimo tempo, em menos de um minuto ou um minuto e alguma coisa, vai furar a folhinha de tão quente que vai ficar. Vai sair, começar a sair fumacinha e vai furar. Vocês concordam? É o mesmo sol, é a mesma energia. A diferença é que a energia focada em uma coisa. E quando a sua energia está focada em uma coisa, é muito diferente. Isso aí é 100% além. Quem tem essa dificuldade de focar e quiser conseguir se concentrar mais nisso, se aprofundar nesse assunto, é o livro do Essencialismo, tem uma foto sobre isso. Posso até colocar no grupo depois, que ilustra exatamente isso. A nossa energia está dispersa com várias coisas. Coisas da casa, coisas da família, coisas de assuntos variados, e mesmo dentro do trabalho, várias coisas diferentes. Você precisa concentrar a sua energia para que as coisas aconteçam. Às vezes a gente vê um palestrante, às vezes a gente vê alguém da Herbalife que a gente admira, ou em outra área da vida a gente fala, nossa, né, aquela pessoa é brilhante e tal. Na verdade, aquela pessoa talvez seja igual você em habilidades, só que ela foca tanto numa coisa para ter um resultado X que aí brilha. E às vezes é só isso, a diferença de um para o outro, fazendo a mesma coisa, só que a concentração da energia está mais em uma coisa do que em outra. Então, se hoje eu estou falando aqui o objetivo mais importante para todos nós é terminar o mês da melhor maneira possível, porque o que vai ditar o ritmo do seu ano inteiro está relacionado com como você termina janeiro, você precisa começar a focar para que o ano seja top. Comece. Eu não estou falando que quem não for bom em janeiro, o ano não vai ser bom, mas é bem mais difícil, porque você dita o ritmo a partir do primeiro mês. Então agora é a hora de você se concentrar, né? Tem gente aqui que já está concentrado, né? Mas acelerar o processo de terminar o objetivo, terminar a sua performance que você começou para o início do ano, que você se planejou, que você se programou e que agora quer fazer. Ou recuperar o tempo perdido das primeiras semanas, agora exatamente nessa semana final, ok? Então é isso, temos aí uma semana intensa de foco em construir o processo. Agora que falamos do foco final do mês, né? Não estamos nem falando do foco das metas, nada. Agora a gente volta para cá, foca essa semana em pelo menos ser ativo. O que você tem disponível para você finalizar? Se ontem no STS, seja aqui ou em outras cidades, estou vendo pessoas de outras cidades aqui, do STF do Rio, beijo, estava com vocês esse mês, coloca as pessoas do STF, você tinha convidados para fazer o fechamento. Você tem consultores para fechar alguma coisa, né? Você precisa finalizar. Lógico que você não vai chegar para pessoas e ficar pedindo pontos nem nada, né? O seu objetivo do cruzeiro não pode cair para cima dos seus consultores. Tem que ver esse objetivo, mas também não pode deixar solto. Qual é o objetivo deles? Eles querem repor, eles querem produto, eles querem renda extra. Faça o fechamento com consultores. Seja os que estavam no STS, seja os que não estavam. Claro que com os que não estavam já é um pouco mais difícil, né? Porque já está meio mais para frio do que para quente. Mas sempre existe aí a possibilidade. Vamos começar seu ano, vamos fazer seu plano, vamos fazer um programa de 90 dias para você perder peso. Se a pessoa está meio desfocada no negócio, foca na saúde. Quer fazer um negócio? Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar de algum lugar. Então, você faça aí os fechamentos para eles e aí você começa a montar a estratégia na sua cabeça. E, claro, focado no seu trabalho. Se o seu trabalho é espaço, se o seu trabalho são as apresentações, o trabalho de um consultor da Herbalife que está em atividade precisa ter todos os dias o tempo da sua prospecção. A hora que você está falando com as pessoas. Porque a alma de todo negócio é a propaganda. E a propaganda não deixa de ser com pessoas novas. Então, como você está fazendo esse seu fluxo? Como que você está fazendo essa sua prospecção? Como você está fazendo marcações? Se o seu objetivo são fazer as avaliações, né? Quanto tempo você está ali com as indicações, pegando e marcando? E fazendo, no caso, os convitinhos, né? Você tem metas diárias para isso? Essas metas diárias precisam existir, né?
Existir, por exemplo, nós temos as metas diárias das avaliações, de colocar, encher a agenda, então eu tenho que estar falando com as pessoas todo dia. Mas nós também temos as metas dos convitinhos. Não só os panfletos, que isso daí é uma forma de fazer, mas o convitinho, que a gente tem a meta de fazer 50 todo dia de convitinhos pessoalmente, que a gente vai nas lojas, nos comércios, para as pessoas ali, olha, abrimos um negócio, somos empreendedores na área do bem-estar, temos aqui, queremos muito você conhecer, temos comidas saudáveis, gostosas, onde você come na hora do almoço, e você vai lá com o seu cartãozinho. Esse você vai fazer um convite pessoal para alguém, você vai procurar quem é o responsável do estabelecimento, que são pessoas que ali almoçam por ali, elas comem em algum lugar ali, e por que não comer com você? No caso de você ter um espaço, tá? Então é isso. Maratona, tem os números da maratona, cada ferramenta que você trabalha precisa de números diários para que você tenha de tantas pessoas que você fala, tantas que vão fazer sim, tantas que vão falar com vocês. E aí você abre sua frente de leques, tá? As indicações vem de um lugar, a prospecção do convitinho vem de outro, e assim vai para você realmente ter as pessoas. Então, o nosso negócio da Herbalife, né? Voltando na concentração, para a gente atingir as nossas metas, ele não é feito de shake, ele é feito de pessoas. Seu fluxo tem que vir de algum lugar. Ou pessoas que você está pessoalmente com elas, olho no olho. Seja pessoas que você tá, tem gente que se dá bem, pessoas que tá na mídia social, não importa, mas precisa ter pessoas e pessoas novas todos os dias. É o seu trabalho, você falar com pessoas. E aí você vai conseguir ter um fluxo para ter pessoas, o seu funil, para você fazer as suas apresentações. Ah, meu Deus, não tenho de onde começar. Com os próprios clientes que você já tem, com a sua própria lista quente, você pede indicações e você começa a ter uma lista nova e vai começando a fazer o trabalho. Mas o mais importante, né, que saber isso, o objetivo da nossa segunda não é falar de trabalho no dia a dia, como fazer o trabalho. Isso aqui eu só estou dizendo o que precisa ter na sua agenda. O nosso trabalho aqui é ter a mente ajustada, concentrada. Qual o objetivo final da semana? Como que eu vou começar essa semana? Tenho que pensar positivo, 2023. Como que você pode terminar 2023, que é o melhor ano? Antes de pensar nos pontos, a gente sempre aprende com o Jim Rohn, para que as coisas melhorem, a gente tem que melhorar. Para que as coisas mudem, a gente tem que mudar. Como está a sua cabeça? Você já está com a melhor atitude possível para terminar bem o seu primeiro mês do ano? Você já fez a sua aula do Jim Rohn dessa semana? Já está lá no canal do Telegram. Estamos na semana 4. Você vai certinho, tem atividades, tem exercícios, faz você pensar. É muito interessante. Você está lendo qual livro, quanto tempo por dia, um pouquinho que seja, né? E é uma combinação sempre. Ajustar na teoria e pôr em ação. Sempre pôr em ação. Não adianta falar, nossa, eu sou ótimo, olha, eu ouço o áudio do Jim Rohn, sei de cor os partes, mas não está fazendo. É sempre esse equilíbrio entre não trabalhar na sua mente, trabalhar em você mesmo e trabalhar no trabalho mesmo. São as duas coisas que você tem que estar. Só trabalhar não adianta, só trabalhar a mente também não, aí você vai se equilibrando, vai crescendo, assim que a gente vai crescendo no nosso dia a dia. Aqui e no trabalho, aqui e no trabalho. E toda vez que eu vejo um consultor crescendo no Herbalife, talvez se você lembrar, quando você mais cresceu no Herbalife, você estava com essas duas coisas ajustadas. Às vezes a gente está patinando porque o consultor está mais para um lado ou mais para o outro e não consegue pôr em ação. Então, é importante esse ajuste. E quando eu falo assim, não, quando eu mais cresci, não sei se eu estava ajustado com a mente, porque eu acho que eu estava trabalhando tanto que eu não lembro. Estava sim, porque você devia estar com uma atitude positiva, feliz, falando com todo mundo, não estava focado nos problemas, estava focado só na solução, e isso é uma maneira de ter crescimento pessoal. Quando a gente esquece as coisas ruins e foca só nas boas, tudo que a gente foca amplia. Tome cuidado com as coisas que você está focando. Ah, mas você não sabe como está a minha vida. Na sua vida tem coisas muito boas, eu tenho certeza, além das muito ruins. É só focar. Mesmo se forem menos coisas boas do que as ruins, você focar nas coisas boas, elas vão ampliar, porque você olha para elas e elas começam a desencadear. Você vai lembrando um monte de coisa e as coisas vão realmente acontecer. E aí é aquela famosa história, né? De você estar ali entendendo o seu processo e não faltar por nada em nenhum evento do sistema. O seu ambiente é o seu potencializador de crescimento pessoal. Ele ajuda muito. Então, não tem como você crescer sem estar todo mês no STS.
Não dá, a energia é outra. Como que a gente vai falar para alguém como é que foi o workshop do Marcel? Não dá para explicar, não dá para entender, não dá. E a pessoa que foi está muito mais preparada para fazer acontecer do que a que não foi. A que não foi é difícil. Então, você quer que a Herbalife seja mais simples, mais mágico, mais divertido para você? Tem a ver com você estar. Todo STS tem a ver com você estar toda segunda e conseguir colocar mais pessoas no trilho de estarem. Todo STS, toda segunda, crescendo, fazendo. É muito mais gostoso fazer Herbalife em time do que sozinho. E, aliás, sozinho não dá para fazer royalty. Dá até para ganhar dinheiro com vendas, mas não tem como você fazer royalty. Então, quando você ajusta a mente dessa maneira e começa a fazer as coisas acontecerem, tudo vai mudar. Então, começando com uma frase incrível que eu adoro, que é: o sucesso começa com a intenção da gente. Intenção. Começa aqui. Tudo como que a gente está pensando, sentindo, que vai gerar ação, que vai gerar o resultado. A gente sabe isso, né? Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação gera resultado. Tá tudo ligado, desde o pensamento até a ação. Se você está aqui falando, nossa, nem sei como eu vou terminar esse mês, nem sei se eu vou conseguir fazer o cruzeiro. E aí você sai para trabalhar. Não é a mesma coisa. Porque mesmo que você vá trabalhar com a intenção de se qualificar, você está tentando se qualificar, você tem a boa vontade de se qualificar, a sua mente você já perdeu. A sua mente já se sentiu derrotada. E quando ela acha difícil, é mais difícil. Se ela achar que é mais fácil, facilita mais o trabalho. E aí as coisas conspiram a favor. Você tem que querer muito e acreditar que é possível. Então, se para você, cada um aqui está no momento, tem gente que já está acreditando, tem gente que já qualificou, tem gente que está tentando ajudar da online, tem gente que está para o patamar de fechar mais pontos, ir para o ouro, ir para o prata, ir para o bronze. Eu não sei qual etapa você está, mas se na sua etapa você não acredita que você pode e que você não acredita que o seu mês está difícil, a sua etapa agora é trabalhar na sua mente. Sua mente não está boa, tem que dar um jeito de fazer ela acreditar. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer ela acreditar? Gente, a lei da repetição. Começa a falar que você acredita, começa a visualizar mais várias vezes por dia. Algumas pessoas dão uma olhada no quadro de visor, já estão animadas, já sai com tudo para trabalhar, porque já acreditou, já está vendo todo dia. Se faz tempo que você não está fazendo isso, vai ser um pouco mais difícil. Então você começa a fazer toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, até tornar verdade. As primeiras vezes que você falar, as primeiras vezes que você pensar, as primeiras vezes que você afirmar, não vai ser uma coisa que a sua mente acredita, é uma guerra interna. Mas a mente não sabe diferenciar a realidade da mentira ali, aquela mentirinha, a imaginação, vai. Imaginação, quer dizer, porque imaginação não é mentira, é só uma coisa que não aconteceu. Mas quando ela não aconteceu e você imagina, meio que parece uma mentira de louco, né? Já teve alguma vez que estava desanimado, você tentou visualizar uma coisa e você ficava achando que você está doido e que não vai dar certo? Você precisa imaginar, porque a mente não sabe diferenciar a realidade da imaginação. Isso é um fato. Isso não é um entusiasmo dos últimos 5 minutos do palco que eu estou falando para vocês. É um fato científico. Então, a gente tem que aprender a fazer isso com a nossa mente. Sabe? Entende essa parte? Então, isso é importante. Você vai terminar o dia hoje como? Eu tenho a meta das marcações, por exemplo. Né? Se eu estou marcando. Eu vou marcar quanto? Eu vou marcar por hora? Eu vou marcar por tempo? Eu vou marcar até encher a agenda. E se sobrar tempo, eu vou continuar anotando reserva para outra semana. Não aconteceu isso ainda. Eu gostaria que acontecesse, mas não aconteceu. Eu vou ficar até encher a agenda. Às vezes vai até tarde. Mas não tem problema. Para várias vezes, desde que começamos a fazer esse trabalho, para ficar com a mesma qualidade, porque tem que ter qualidade, energia na voz, etc. Cansa. Respira fundo, vai, toma mais um chá, depois toma mais uma água, dá um pulinho ali, respira fundo e vai. E aí, quando você está começando a ficar cansado na queda da energia, pelo menos na minha cabeça é assim, eu começo. A próxima ligação vai ser meu presidente. Eu penso isso. Aí é lógico que eu vou ter que fazer a melhor prospecção da vida, porque aquela pessoa pode ser totalmente fatal. Ela ir do que ela não ir, que ela for, ela vai fechar o programa, etc. Né? E essa é uma ferramenta excelente para você recrutar. Porque a hora que você pega as indicações e descer as linhas, eu fico louca para pegar uma pessoa que fechou o programa bom e tem potencial para o negócio, para as indicações dela fecharem. Porque depois você pode falar, olha quanto vendi da sua indicação e levar para o evento. Você já tem que ter tudo calculado na sua cabeça. Essa é a sua ideia.
ter pessoas boas que vão comprar os produtos, vão fazer programa com você, né? Algumas pessoas chamam de mentoria, como o Marcel falou ontem, mas enfim, pessoas que compram o programa. Ah, mas eu gosto mais de fazer espaço. Não tem problema, mas você precisa vender o produto fechado para dar mais lucro, primeiro de tudo, dar um boom no seu espaço. Não dá para viver ali só de acesso, até dá, mas se o seu espaço for 50 mais, 100 mais, muitos mais, né? Por que não dá para viver só de acesso? Porque tem dias que não dá. Às vezes chove muito e não vai gente. Às vezes é carnaval, às vezes é Natal. Você não consegue programar o fluxo sempre. Se você tem cliente de programa fechado, você equilibra ali. Tem vezes que vem de outros lados. E outra coisa, principalmente para os novos que você quer recrutar. Os novos não começam com espaço, mas eles começam com produto. Eles têm que saber fazer uma avaliação, entende? Você precisa ensinar. O novo consegue ficar ativo fazendo os programas. Então, você tem que ser bom nisso para ensinar seus novos também, tá? Então, é isso. Foca nisso, pensa nisso, e aí vai fazer suas marcações, para você poder ter a sua agenda cheia, para você poder ter como fazer. Então, isso é um ponto a entender. Se você escolheu trabalhar dessa maneira, sempre com os números, sempre com a sua agenda cheia, porque tem gente que não vai, tem gente que marca e não aparece, e dos que chegam, os que não fecham. Então, a agenda tem que ser cheia, bem cheia, máximo possível, né? E todos os dias, se possível, ter na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E outra coisa importante que a gente ajustou, não precisa ajustar você, cada um aqui é de um jeito. Eu não sei qual que é o momento de negócio. Se vocês estão no negócio só de manter, ou se vocês estão no negócio de construir, eu não sei. Eu tô, igual o Pedro Cardoso falou, eu tô no máximo foco acelerado total, porque se o Brasil vai dobrar de tamanho nos próximos 2 anos, eu quero ser aquela que vai fazer parte da dobra e que o negócio vai duplicar, triplicar, quadruplicar. Eu estou nesse momento. Então, se eu estou nesse momento, eu escolhi, junto com o Lucas, nós trabalhamos de segunda a sábado. 6 dias por semana. Eu não trabalhava antes, segunda a sábado. Trabalhava segunda a sexta, né? O espaço abre de segunda a sábado, as avaliações são de segunda a sábado. E um dia descansa. No caso das testes, meio-dia descansa. Não importa. É energia com descanso. Eu não sei vocês, gente. Eu posso falar com propriedade do assunto foco. Porque eu tenho déficit de atenção. Para mim, é muito mais difícil ficar focado. Dá muito mais trabalho. Então, o distúrbio do déficit de atenção, quando uma pessoa tem, o que é? Você tem uma membraninha no seu cérebro que é um pouquinho mais curtinha, eu já estudei sobre isso, e o tamanho dela, se ela fosse um pouquinho mais compridinha, ela separa você pensar em coisas diferentes. Quando a membrana é mais curtinha, tem todas as coisas ao mesmo tempo, e você fica com 3, 4 coisas ao mesmo tempo, nem que você não queira. É quase impossível. E quando você foca, é tipo um super foco, chama hiperfoco. E aí você gasta tanta energia ali que quando você para de ficar hiperfocado, você fica muito cansado. Tem lado bom e lado ruim. O lado ruim é isso aí, a gente fica desesperado para conseguir focar. O lado bom é que dizem que isso só dá em pessoas inteligentes. Então, eu fiquei feliz de saber que eu tenho um problema, mas é um problema bom. Às vezes você tem na sua casa um filho, alguém não sabe como é que é, estudar sobre isso, saber como é que faz para ajudar, né? E tem algumas coisas que é muito mais difícil para nós do que para outras pessoas. É difícil. Então, se eu estou falando de foco, é muito mais fácil para vocês que não tem déficit de atenção focar. Para tirar e me distrair é mais fácil. Então, eu preciso de muita concentração. É por isso que quando volto do STS ontem, por exemplo, 9 horas da noite, já estava dormindo exausta já. Eu fico exausta, porque só de focar ali o dia inteiro do evento, eu fico, não sei, eu muito cansada. É difícil para mim. Alguma coisa que uma pessoa bem simples, para mim é muito mais difícil. Né? Na escola sempre foi muito mais difícil prestar atenção. Eu já não gostava da matéria, né? Aff, Maria, mas chata, a escola é chata. Né? E ainda por cima, eu gostava de prestar atenção com a matéria, as que eu gostava. Gostava de prestar atenção na aula de inglês, na aula de português, na aula de história. Acho, mas geometria, matemática, química, física, essas outras era difícil concentrar com uma coisa que você não gosta, né? A parte boa da Herbalife é que é assunto que eu gosto, o assunto é o sucesso, é crescer, então vamos lá, vamos prestar atenção, aí você vai lá intenso, presta atenção, mas mesmo gostando, depois é uma canseira louca. Então é isso. E no dia a dia, nas horas que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que ficar muito concentrada. Então é um trabalho cansativo, mas é um trabalho feliz. Então, concentra ali, pega lá seus números. Então, assim, para quem assim tá pegando ritmo agora, de volta, assim, de voltar a fazer marcações pesadas, né? Eu fiquei muito tempo fazendo mais os números ali do espaço e fazer os vendei mais pela mídia social. Não era aquelas marcações ala plano total de antigamente, como nós estamos fazendo agora. E a grande diferença que eu vejo para mim é que eu consigo definir esses horários, porque tem a mensagem que eu mando e mais os scripts.
Antes não, tinha que esperar a pessoa atender o telefone. Então, dava uma quebrada. Se você liga, a pessoa não tá, e depois tem que ligar de novo, a pessoa não tá, e depois tem que, né? Dava uma quebrada. Graças a Deus que aqui, no Sudeste, não posso falar por todo mundo que tá aqui, mas aqui sim. Graças a Deus que aqui no Sudeste, as pessoas hoje preferem falar por áudio do que por celular. Elas preferem ouvir áudio, elas nem atendem telefone, não sei aí, nem atendem, graças a Deus. Porque lá em Escada, onde a Luana faz as avaliações, ela tem que ligar, porque as pessoas não têm hábito de ouvir mensagem. Aqui não, a pessoa está com pressa. Aqui ela quer ouvir a mensagem, ela prefere, não é verdade? Não é você, é tudo áudio de voz. Então você pode gravar todas as mensagens por voz, escolher seu horário e mandar bala, fazer. Graças a Deus. E isso é uma diferença que eu sinto enorme. A gente consegue fazer muito mais números. E quando você faz muito mais números, você tem chance de ter muito mais resultados, né? É mais fácil essa parte. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Vou aproveitar que nós estamos aqui e vou repetir aqui 6 coisinhas para vocês aqui da forma do... Não, então eu falei, do sucesso. Então, o sucesso começa ali com a intenção da gente, certo? Então, como é que você faz para você acreditar? Mude sua realidade. Gente, a realidade da nossa vida está no que a gente pensa. Nós podemos estar aqui no mesmo país e cada um está vivendo a realidade do pensamento. Eu estou falando, não é a realidade virtual. A gente não consegue mudar quem é o presidente do Brasil, que aqui é país tropical, que Herbalife faturou tanto ano passado. Não é isso. Realidade que você cria do seu ano de 2023 desenhado. Qual que é a minha realidade? Eu quero uma realidade de prosperidade. Qual que é a minha realidade? Eu quero uma realidade de qualificar para o Cruzeiro. Eu quero essa realidade. Eu quero uma realidade que eu vou terminar o ano com um PIN 3 pedras, por exemplo, com um PIN 5 pedras. Eu não sei o tamanho do seu grupo, tá aqui. Um PIN 7 pedras, um PIN 10 pedras. Quero terminar Get, milionário, presidente. Não sei. Cada um tá com uma realidade. E essa realidade tem que estar muito fixa. Cada vez que você vai fazer uma marcação, cada vez que você vai fazer uma parte do processo, do fluxo, que você sabe que importa e precisa estar bem. Não pode ser um trabalho mecânico. Tipo, quem aqui já não recebeu uma ligação da mulher da TIM, da mulher da Claro, né? Nós estaremos te ligando, estaremos te mandando, fazendo, a mulher tá lá morrendo, coitada, parece que só falta enterrar. Não façam um script assim, melhor nem fazer. Respira fundo e faz o script entusiasmado. Eu faço script e se eu terminasse aquele script que eu tivesse feito para mim, eu teria marcado a avaliação comigo. Acho o máximo o meu script. Ficou muito bom. As primeiras vezes eu não conseguia nem terminar o script. E depois ainda fiz umas adaptações. Meu script demora 1 minuto e quase 2. Tem que falar rápido para terminar em 1 minuto e 50 e poucos. Mas é aquela oportunidade que eu tenho com a pessoa. Eu tenho que explicar bioimpedanciometria como se fosse o máximo da face da Terra. Eu faço lá a minha marcação. Desse jeito aí. Fala, nossa, mas tudo isso, gente, você vai querer fazer em 15 segundos? A gente fazia ligação. Demorava muito mais para explicar tudo. Faz uma boa. Ai, qual que é o melhor script? Aquele que você fez com energia feliz, que você acredita, como eu acabei de falar, que esse script você marcaria a avaliação com você. Não quer dizer que todo mundo vai marcar, mas você, porque quando você faz, a sua energia tá boa. Nossa, foi bom. Aí você vai fazendo, ajusta ele e repete. E assim vai. E a mesma coisa em relação à apresentação. Qual a melhor apresentação? Aquela que termina e você teria comprado o produto de você. Você fez uma boa apresentação, você agregou valor para a pessoa. Você fez. Se ela vai comprar ou não, não é o seu papel. Aí você está fazendo a parte do mistério da Herbalife. De João fala, a gente não discute os mistérios. A gente trabalha pela magia. A magia qual é? Terminar e achar as pessoas. Né? Quem viu ontem a história do Marcel, a magia qual é? Ter feito o trabalho e de repente ter encontrado 2 pessoas que mudaram completamente o negócio dele. Você vai encontrar sua magia fazendo o trabalho. Herbalife é poderoso, é um multinível que a hora que você acha ali, acerta, bingo, a coisa vai. Mas para achar tem que procurar. Mas ainda bem que é bíblico, quem procura acha, né? Batereis na porta e se abrirás. Então a gente está fazendo o nosso papel. O nosso papel é ir batendo nas portinhas. Até que as coisas aconteçam, até que as pessoas apareçam, e aí as coisas realmente vão acontecer. Então, muito foco no seu objetivo final. Fazer com amor, fazer como se fosse para você, mas fazer do jeito que realmente você possa. Eu sempre falo aqui, nem sempre o seu melhor naquele dia é o seu melhor no dia anterior, no dia de amanhã, mas é o melhor daquele dia. A sua melhor energia possível daquele dia, sabe? Saber que a sua energia vai impactar outras pessoas.
né? Tem que acordar bem no dia do STS, dormir bem, por quê? Porque a minha energia lá vai impactar outras pessoas se eu estou palestrando. Eu quero influenciar da melhor maneira que eu puder. Eu vou tentar dar o meu melhor. Eu vou tentar fazer o meu melhor, tentar dar o meu melhor sorriso. Às vezes sai o melhor sorriso. Não, a gente faz o melhor que a gente pode, mas você tem que ter essa consciência de que você está tentando fazer o seu melhor possível. E ficar se policiando quando dá errado, e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, e a gente vai evoluindo. Graças a Deus a gente nasceu para evoluir, né? Então, agora que eu já terminei essa primeira parte aqui, né? E tá, pôr em ação, foco, eu vou para uma segunda parte, né? Essa segunda parte é para quem tem mais tempo de negócio, né? Quanto tempo vocês têm de negócio? Digita aí para mim, por favor. Quantos anos? Só para eu saber. 9, 8, 7, 12, 10, 4, 2, 8, 7, 9. Sou mais velha, já tô ficando lenda já. 10. Tem ninguém com 20, não? 8. Bom, bastante. Vou falar para vocês que são mais novos, já podem entender isso como um tempo. Quem for mais novo de negócio que eu, mas for mais velho de idade, vai entender também. Ó, 17. Nós temos que aprender a ser relevantes com o tempo. Incrível que a primeira vez que eu ouvi isso, eu não entendi. E eu já até tinha tempo de negócio. E o Gary, olha lá, 17 ou 18. O que é ser relevante com o tempo? É você continuar não ficando obsoleto para o mercado, ou com as suas ideias, ou com seus pensamentos para as pessoas. Entrar uma pessoa nova e você ser relevante para ela. Quando eu falei que fosse mais velho, se você tem filho, algumas coisas nunca mudam, mas algumas coisas mudam. E você tem que aprender a ser relevante com o tempo, para você poder entender a linguagem dele, no mundo dele, com a sua experiência. Se você, como um líder mais velho, aprende a ser relevante com o tempo, é perfeito, porque você tem a experiência do velho, ó, e mais a relevância do tempo, porque você tem coisas que você já sabe que ele não. Quem tem muitos anos de Herbalife sabe muito mais coisas porque viveu. A gente fala, né? Consultor da Herbalife é igual vinho, quanto mais velho, melhor. Porém, tem que aprender a ser relevante com o tempo. Relevante para o mercado, relevante para você mesmo, relevante para os novos. E é um constante aprendizado. Então, eu penso assim, como que a gente aprende a ser relevante com o tempo no Herbalife? Primeiro, indo em todos os eventos, porque sempre tem muitas coisas que a gente aprende com as mudanças. E outra, eu vejo assim, os treinamentos que eu ia quando entrei na Herbalife e os que eu vou agora com os mesmos líderes é completamente diferente, porque os mesmos líderes estão muito mais maduros. Quando eu entrei na Herbalife, a Herbalife estava comemorando aniversário de 7, 8 anos. Olha que loucura, extravagância. E é diferente esses palestrantes de hoje. É diferente o Pedro Cardoso que eu conheci na primeira extravagância de agora, é nítido. É outra pessoa, relevante com o tempo e diferente. É outro ser humano, para melhor. Por quê? Porque agora o cara tem 30 anos de Herbalife. É diferente. Ele não tinha 30 anos de negócio, agora ele tem. É diferente, completamente. As palestras do Marcel de antes para agora, completamente diferente. Nós éramos outras pessoas e nós fomos evoluindo. Nosso objetivo é esse, né? Eu percebo muitas coisas na maneira que eu penso de agora e de antes que não tem comparação como líder. Então, se a gente aprende a ser relevante com o tempo, a gente constrói uma coisa muito melhor. E as pessoas que ficaram na Herbalife e passaram por essa pandemia, todo mundo que o mais novinho aqui tem 2 anos, então todo mundo aqui passou pela pandemia. Vocês vão ser muito diferentes e muito mais relevantes com o tempo, porque vocês vão aprender, a gente se fortalece muito mais nas dificuldades e cria novas habilidades. E quando o mercado fica mais fácil, se você tiver com esse foco que eu expliquei aqui concentrado, você vai voar. Porque você fez Herbalife quando estava muito difícil. Imagina quando tiver fácil, né? Não falam que é difícil no treino, fácil na guerra. É importantíssimo isso, né? Então, assim, vou terminar o dia de hoje de novo falando as coisas que eu considero mais importantes. Eu já falei isso umas 1 milhão de vezes, mas assim eu vou falar de novo. E Jim Rohn falou a semana passada para nós, na semana 3. A sua meia dúzia de pessoas ao redor faz toda a diferença. Você precisa trocar, ajustar algumas pessoas. Não é se livrar de pessoas, que pessoas não são descartáveis.
Mas você tem que saber que, ai meu Deus, para ter problema já chego eu, né? Deixa eu ficar perto de alguém que tem um pouquinho menos, senão não dá. E o bom é que você vai perceber ao longo dos anos que se isso for muito importante para você, a principal mudança é que para você ter pessoas melhores ao redor, para você se rodear da meia dúzia de pessoas que são inspiradoras, você vai ter que lutar muito, porque o ambiente é mais exigente. Você muda o seu comportamento, sua atitude, porque você precisa querer ser relevante para essa pessoa, para ela também querer ter a sua amizade. Então você vai ficando melhor, você é obrigado a ficar melhor. Quando você está num ambiente pior, não é que a pessoa é pior, você fica pior, porque você relaxa mais, você tem outras atitudes, porque o ser humano é um ser de hábitos. A gente repete coisas igual papagaio e nem sabe. Meu filho de 3 anos, né? Por exemplo, olha, essa semana ele estava assim. A gente estava no carro e ele começou. Bem-vindo ao Plaza. Retire seu ticket, sabe? E retire seu ticket e valide nos caixas. Até mais. Ele repete, porque ele ouve o barulhinho do ticket do shopping. Ele tem 3 anos, ele não sabe se isso é bom, se isso é ruim, etc. As pessoas repetem o que elas ouvem, e você também. Se você ficar perto só de gente boa, você vai repetir automático, porque isso é uma função do ser humano, não é a função da criança, é do adulto também. Então, escolhe a minha... Se você ficar perto de alguém que não vai qualificar para o Cruzeiro, e essa é meia dúzia de pessoas, qual que é a chance de você qualificar? Se ninguém ao seu redor acredita, se ninguém ao seu redor trabalha para isso, se ninguém do seu redor é ativo, você entende? São coisas pequenas que mudam a sua vida. Escolhe bem a sua meia dúzia de pessoas, se esforça para estar nesse ambiente e realmente vai mudar. A grande diferença nossa, que ficamos muitos anos milionários, e nossa, sou eu com o Lucas e mais todos os nossos amigos ao redor que ficamos milionários, a gente não conseguia ficar no ambiente melhor da meia dúzia de pessoas, a gente estava sozinho, a gente era o máximo do PIN, cada um na sua cidade, lá longe, era o Paulinho lá em Volta Redonda, a gente aqui, tu, era o Clau lá em Pira, e não sei o quê, o Ricardo Moreno lá em Arthur Nogueira, e quando a gente conseguiu conviver mais, quando a gente chegou no Super Meeting e conseguiu ficar naquele ambiente, foi rápido. Então, às vezes, você pode ser uma pessoa boa, pode ser animada, pode trabalhar, mas se faltou aquele ambiente potencializador, também não vai. Porque você sozinho ali, você não pode ser o máximo do desenvolvimento. De novo, não é como pessoas que não somos ninguém o máximo melhor que ninguém, vocês estão entendendo, né? Na mentalidade, na evolução, não é, entendeu? Você precisa estar. Se você escolheu Herbalife para sua vida toda, não dá para você ser supervisor e só conviver com o supervisor. Não dá para você ser equipe mundial e só conviver com a equipe mundial. Não dá para você ser Get e só conviver com Get. Não dá para você ser milionário e só conviver com milionário, por melhor que eles sejam, porque nós éramos milionários e éramos amigos só entre nós. Então tínhamos o mesmo nível e não tínhamos ninguém para conviver com um acima. Então a gente só chegava até aquele ponto X, por melhor que nós fôssemos. Não conseguíamos ir além. Entende? Você precisa ter convivência, não é amizade por interesse, porque o cara ganha mais que você, porque o PIN é maior, porque daí não vai ter a conexão. Pessoas que você verdadeiramente admira, em valores pessoais, que já tem mais sucesso que você na Herbalife. E convive com essas pessoas, convive com as pessoas, elas vão pensar diferente. Elas não vão concordar com um monte de coisa que você, e você vai começar fazendo os ajustes na sua cabeça. Porque vai ficar natural. Eu tô animada, só meu PIN é o menor aqui. É diferente ficar convivendo com o Vinícius todo dia. É completamente diferente para fazer qualquer coisa. Seja aqui para ir jogar beach tênis. Não é, não dá. É a cabeça, é o jeito de falar, é o jeito de pensar. Você já muda tudo. Sua cabeça já tá para frente. Já não é a mesma coisa. Já é outro nível. Então comece a pôr isso na sua cabeça e isso ser uma meta para 2023 já vai ser uma grande evolução. Eu posso dizer que a minha meia dúzia de pessoas, ontem o Marcel falou isso também, são muito bem escolhidos, porque eu sei as pessoas que me afetam, para melhor ou não. E você tem que ter alguma coisa para agregar para essas pessoas. Né? Nós chegamos em Portugal, queríamos estar ali, eu preciso agregar alguma coisa, o que eu vou agregar? A primeira coisa que eu fiz, eu estava lá com as pessoas 15K, tal, Isabel Fernandes, os melhores do mundo, os presidentes. Eu peguei o treinamento do Jorge, que eu traduzi, pela Concepção, e mandei para eles. No primeiro dia eles adoraram, aí já começa a criar uma coisa, você tem que ter alguma coisa para oferecer, para estar ali e criar conexões, mostrar que você é uma pessoa que vale a pena a sua convivência no ambiente. Fala, nossa, eu tenho que provar o meu valor? É lógico, pessoas de sucesso são assim, são seletivas. Seja você também seletivo na sua vida.
E não só com pessoas, tá? Você tem que ser seletivo, começa com você. Para você poder ter o direito de selecionar. Selecione você o que você vai falar. Selecione você o que sai da sua boca. Selecione você o que você vai reclamar ou deixar de reclamar. Selecione você o que você pensa. E aí sim você está criando a realidade de fazer 2023 o melhor ano. Se você pensa diferente, se você muda a sua atitude, se você foca na intenção do sucesso e percebe, bom, eu estou sendo uma pessoa de sucesso, então é lógico que eu vou fazer o meu ano melhor. Porque a sua cabeça já entendeu que você mudou. E aí vem o dinheiro de novo. Para que as coisas mudem, você tem que mudar. Para que as coisas melhorem, você tem que melhorar. Você melhora, tudo melhora ao seu redor. Você vê o mundo diferente. E aí realmente as coisas vão acontecer de uma maneira brilhante, de uma maneira maravilhosa. Eu desejo que vocês tenham uma semana, gente, a melhor do ano. Começa tentando ser essa semana assim. Eu vou ser melhor de mim essa uma semana. Eu vou colocar o elástico, eu fico andando com esse elástico horroroso, mas é o único que se você faz assim, dói mesmo. É o elástico de se reclamar, você puxa e dói. É famoso. Você vê quantas vezes você reclama e nem percebe, achando que tá com as atitudes melhores do mundo. Põe aí o elastiquinho, se você reclamar, você puxa, que você vai ver como é que vai. Por quê? Porque é o ano. Só que o bom do elástico é que todo mundo na minha casa tem elástico, menos o de 3 anos. Meu filho de 10 também. Coitado, fica o dia inteiro puxando elástico. Vai estar reclamando muito, filho. Põe o elástico aí, ó. Aí a gente fica, o Lucas, que já tem que educar. É bom que daí é menos gente para reclamar. Se eu uso o elástico, o Lucas usa o elástico e o João Pedro usa o elástico, tem que usar. Só que o mais legal é que a gente começou a usar o elástico em dezembro. Ele pelo menos, nunca tinha feito do elástico. Aí chegou na escola, tava com o elástico e contou pros amiguinhos. A gente usa o elástico lá em casa, assim, ó. Se a gente reclamar, a gente tem que puxar. Aí um amiguinho dele também achou legal e tal. E é isso aí, um ambiente mais positivo. Menos gente para reclamar com a tia. Coitada da tia lá, aquele monte de criança cheio de energia de 10 anos lá, gente. Ah, que alegria! Hoje é o primeiro dia de aula. Eles estão animados aqui, acabou as férias deles, uma maravilha. Eles gostam de ir na escola, a gente também. É isso. Faça o seu melhor, você vai atrair melhores pessoas, né? E assim tudo vai fluir. E para finalizar, se você é o tipo de pessoa que se motiva pelo poder da perda. Essa é profunda, hein? Profunda. Essa eu tô tirando lá do baú do retiro de 30K, o primeiro que o Vinícius fez, ó quanto tempo, quando ele se qualificou 30K. Ele falou o seguinte: às vezes você recruta você pensa assim, eu queria recrutar um fit couple da vida. Quem queria ter na primeira linha um fit couple? Às vezes você recrutou um cara que poderia ter sido número 1 do Brasil, ele saiu do seu grupo, logo no primeiro, segundo, terceiro mês. Quem já recrutou uma pessoa boa, aí a pessoa saiu. Vou contar uma coisa que vocês vão achar um horror. Eu também, tá? Já aconteceu comigo. Você perdeu a pessoa porque você não estava preparado. A pessoa não gostou de se relacionar com você. Você não foi um bom patrocinador suficiente. Isso não é para você se sentir mal. É para você se perceber que às vezes a gente está traindo, mas a gente repete se não bater alguma coisa. Então você precisa ser a pessoa que o bom quer ficar perto de você também. E isso é importante demais a gente saber. Recruta o cara bom e demora um tempo, trabalheira para recrutar e depois sai. Por isso que é bom você estar num sistema também com o seu mentor. Se você acha que você ainda não está preparado, já tem que conectar com um cara bom, tipo o patrocinador do Pedro. Entrou no negócio, ele já pôs com o Alan Norris lá, porque daí ele já não era, mas o Pedro não saiu. Pelo menos ficou. Entende? Tem que se conectar. Esteja lá no sistema, leve as suas pessoas todos os meses. O cara vai conectar no de cima, o cara está produzindo, está crescendo. Enquanto isso, você vai trabalhando para produzir também. O sistema é poderoso, o sistema é mágico, o sistema da Herbalife é mágico. Então, é trabalhar para colocar todo mundo no final de semana de liderança. Por quê? Você pode colocar um cara que se enxerga com a história rápida do Henrique Carrilho. Você tem que colocar todo mundo na extravagância para ver que é possível virar 140K com o Alan e a Fabi. 150 já, quer dizer, 150K. Porque pode ter alguém que tenha uma cabeça melhor que a nossa, que entra embaixo da gente, pelo amor de Deus que tenha, né? Todo dia eu peço, né? Diz que pede. Peço para todo mundo que quer fechar programa de 90 dias, que está louco para emagrecer, que seja uma das pessoas que ouça meu script e que vá fazer. E peço todo dia, se tiver pessoas procurando oportunidade, os líderes prontos, traz para mim que eu aceito, eu faço, recruto, eu quero. Eu peço, gente, peço trabalho, vou fazendo, vai fazendo que as coisas vão acontecer para você, tá bom? Uma semana maravilhosa para todos. Fiquem com Deus. Deixa eu tirar a gravação aqui.